Em primeiro lugar, quero agradecer à Mais Democracia este convite para participar. Mais Democracia para participar nesta sessão sobre um tema tão candente como o da corrupção, dos submarinos, mas que eu vou pegar do lado das contrapartidas como uma questão mais ampla. Como dizia há pouco o Sr. Henrique Neto, os deputados da Assembleia da República não mostraram muito interesse quando ele foi lá com outros empresários para se queixar da passividade do Estado, da falta de estratégia nacional e da impotência que sentiam os empresários portugueses diante dos fornecedores de equipamento militar. Eu fiquei intrigado com aquilo que eu vi. Quero dizer que o engenheiro João Cravinho fez questão que, de facto, a Assembleia da República respondesse. Eu, pelo menos, procurei perceber o processo e a verdade é que, juntamente com mais dois deputados, um do PCP, António Filipe, e Hugo Velosa, do PSD, produzimos 3 relatórios. Fui eu que os produzi, na verdade, porque eles tinham bastante ocupação e deram carta branca para tratar deste assunto, mas houve um pormenor que eu vou referir aqui. O deputado Hugo Velosa disse-me, Ventura Leite, epá, isto não deve transformar-se numa arma de arremesso político. Portanto, já naquela altura ele percebeu que eu estava com vontade de pegar no assunto e trazê-lo para a luz do dia para os deputados. Portanto, eu vou fazer uma nota introdutória para dizer o seguinte. Quando peguei neste assunto, tive uma excelente colaboração de uma técnica do staff do grupo parlamentar do PS, que me forneceu muita informação, que me permitiu começar a perceber o que é este fenómeno e que, naturalmente, depois, pelo meu pé, fui crescendo em busca de informação, fui contactando com uma série de instituições e, de facto, o meu interesse não parou. E, portanto, o objetivo era o de fornecer à Assembleia da República uma compreensão do que era isso das contrapartidas das aquisições militares que o empresário Henrique Neto e um colega seu tinham trazido à reunião da Comissão da Economia. Na verdade, nunca a Assembleia da República se tinha preocupado com esta matéria e eu comecei a perceber a cada dia que era um assunto extremamente cabeludo, um assunto extremamente complicado. Assim que me chegaram as primeiras informações, eu constatei que estavam em curso contratos de contrapartidas no valor de, eu vou dizer isto só porque penso que vai ao encontro da vossa curiosidade. A aquisição de submarinos levou à contratualização de contrapartidas no valor de 1.210 milhões de euros. 3 submarinos. A compra dos helicópteros, contrapartidas de 394 milhões de euros. As viaturas blindadas Pandur, 516 milhões de euros. A aquisição de torpedos, 46 milhões de euros. A aquisição da segunda esquadrilha de F-16, 173,9 milhões de euros. Programa de aquisição de aviões C-295, com a EADS Casa, 460 milhões. Ou seja, estes programas, estes contratos, representavam 2.800 milhões de euros de contrapartidas. Como dizia há bocado o Sr. Henrique Neto, isto poderia ter tido um impacto fantástico na economia nacional, nas nossas empresas. Posto isto, vamos então à minha intervenção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar de uma forma sintética as minhas proposições ou teses. No fim, apresentarei a minha avaliação de tudo isto, porque, um pouco na linha do que disse o Sr. Henrique Neto, este é um problema muito mais vasto do que a corrupção neste ou naquele caso. Isto é um problema do Estado português, do funcionamento do sistema político, da postura dos políticos quando chegam ao governo e, portanto, é algo que é muito mais do que a questão da corrupção aqui ou no outro lado. Portanto, as minhas teses
digamos, são basicamente as seguintes. A primeira, é verdade que as contrapartidas são embuste, são uma camuflagem que os governos utilizam para, digamos, fazer a opinião pública aceitar a aquisição de material militar, que normalmente é um peso grande no orçamento de Estado. É verdade que as contrapartidas são, digamos, um embuste na medida em que os fornecedores dos equipamentos, sabendo que vão ser exigidas contrapartidas, fazem logo subir os preços para, digamos, a seguir pagar as contrapartidas. A minha conclusão, na linha do que foi dito, é esta, mas que eu irei, digamos, fundamentar mais adiante. As contrapartidas não são utilizadas apenas por países pequenos ou pobres como Portugal. As contrapartidas são utilizadas por imensos países, é certo que nos casos com algum fracasso, na maior parte dos casos com sucesso. A segunda tese é esta: só há contrapartidas de investimentos públicos militares? Não. E aquilo que eu vou dizer mais adiante é que eu constatei que as aquisições, que investimentos públicos de natureza civil também permitem a obtenção de contrapartidas volumosas para os Estados. A terceira questão, a terceira tese é sobre os impactos, também já aqui foi referido. Os impactos deste processo das contrapartidas são terríveis. Do ponto de vista da imagem do país, o país passa por um país incompetente ao nível do Estado. E ao nível da economia, portanto, trata-se de um desperdício que nenhum país rico se permitiria. Nenhum país rico se permitiria o desperdício que Portugal se permitiu. Daqui teremos que tirar uma conclusão, é o que é que explica que o país tenha sido tão incapaz no aproveitamento das contrapartidas. Corrupção, só corrupção, incompetência, falta de experiência, só. E aquilo que eu direi no fim é que é uma soma de muitas coisas. E se nós não formos capazes de ter o quadro completo disto, e se só formos atrás de um dos aspectos, nunca vamos conseguir, de facto, resolver o problema. Então, começando pela primeira, eu queria dizer-vos o seguinte: países que têm aproveitado as contrapartidas. A Suíça foi um país que, quando comprou por 2 vezes aviões militares, exigiu contrapartidas na ordem dos 30% e não conseguiu concretizar de forma satisfatória. Mas países como, por exemplo, a Turquia, chegou ao ponto de ter comprado 150 aviões F-16 e apenas 20 ou 30 é que vieram inteiros dos Estados Unidos. Os outros foram construídos na Turquia. É por isso que ela hoje consegue fabricar componentes para a Airbus. A Espanha, conforme já foi dito aqui por Henrique Neto, é hoje um dos grandes participantes no consórcio Airbus e começou com as contrapartidas das aquisições de aviões militares, um contrato que conseguiram para a manutenção das esquadrilhas americanas do Mediterrâneo e, portanto, foram fazendo crescer a sua capacidade. Naturalmente, também já tinham alguma tradição aeronáutica. O Canadá, o Japão exigiu que 80% de 200 e tal aviões que comprou aos Estados Unidos fossem fabricados no Japão. O Brasil, a mesma coisa. A Grécia exigiu que 30% de algumas dezenas de aviões que comprou aos Estados Unidos fossem feitos na Grécia. É evidente que, em muitos casos, trata-se de montar aviões, mas montar aviões não é a mesma coisa que montar um armário do IKEA, não é? Como devem calcular, não é a mesma coisa. Portanto, é preciso ter equipamento, é preciso ter engenharia, é preciso ter tecnologia, é preciso ter capacidade certificada para isso. E, portanto, as contrapartidas têm dado grandes benefícios a países pequenos e grandes. Só um país conduzido por idiotas, como no nosso caso, é que, de facto, nós estamos nesta situação vergonhosa. A segunda tese tem a ver com a questão de haver ou não haver contrapartidas de investimentos civis. Quando um dia o grupo a que eu presidi questionou o Ministério dos Transportes, perguntando quais foram as contrapartidas que foram negociadas com a última compra de aviões da TAP.
E quero dizer-vos uma coisa, se a compra de submarinos foi a compra militar mais volumosa, cerca de 1.000 milhões, a última compra de aviões da TAP foi contratualizada em 2.700 milhões. E eu perguntei ao Ministério, tive que fazer muita pressão através do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos Silva, porque não davam resposta. E finalmente veio uma resposta assinada pelo chefe de gabinete que dizia assim, explicava aos deputados, os senhores deputados não sabem, mas as contrapartidas é nas aquisições militares, não há nas aquisições civis. Nas aquisições civis a gente discute abaixamentos de preços dos aviões. Mas foi dito assim. Mal sabiam eles aquilo que eu tinha na minha posse, que era uma carta, era um fax, não era e-mail, era um fax de Airbus. Tinha tido conversas com o Ministro e com o Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, em Paris, a quem tinha manifestado disponibilidade para cooperação com a indústria portuguesa. E então pediram ao Ministério que lhes mandasse uma lista de propostas para depois se entabularem negociações. Passados 2 meses, a Airbus mandou um fax ao Ministério perguntar, então, vocês já cá estiveram há não sei quanto tempo, nunca mais mandaram nada. E então, aflito, o seu Secretário de Estado remeteu aquilo para o Secretário de Estado da Economia, o Dr. Castro Guerra, se não me engano. O Dr. Castro Guerra enxugou as mãos, com certeza, tem sério, extraordinário, isto é importante. Nomeou imediatamente um representante do Ministério da Economia para as negociações com a Airbus. E esse senhor disse-me que foi várias vezes ao Ministério, bateu à porta para fazer parte da comissão para discutir o assunto com a Airbus. Até que um dia lhe disseram, mas esqueça isso, se é um negócio é connosco. Foi assim, exatamente assim. Portanto, as aquisições civis públicas também permitem grandes contratos de contrapartida. Mas eu vou fundamentar esta minha posição com 2 exemplos. O primeiro contrato frutuoso de contrapartidas feito em Portugal foi com a aquisição de 5 aviões Lockheed TriStar pela TAP, que com isso obteve licenças para a Zogma, e a Zogma passaram a poder fazer manutenção de aviões cá e ficaram certificadas para fazer manutenção em termos internacionais. Uma compra civil com benefícios para a Zogma e que teve sucesso. Ou seja, as aquisições civis também servem para isto. Mas o que foi para mim curioso é que o governo do engenheiro José Sócrates fez uma grande negociata de contrapartidas com investimentos civis, que nem sequer eram públicos, que foi com as energias eólicas. O licenciamento das energias eólicas permitiu ao governo 2 coisas espantosas. Exigir um pagamento em dinheiro vivo de cerca de 1.000 milhões de euros por parte da EDP e outros, e o compromisso de montarem um cluster eólico em Portugal. Afinal, era possível, é possível, também com investimentos civis, negociar as contrapartidas. Mas eu não me contentei com isto e falei com várias entidades. Falei com o ICEP, na altura presidido pelo Dr. Basílio Horta, e ele disse, Sr. Deputado, com certeza, no caso da TAP, nós temos que aproveitar essa compra fantástica de 2.700 milhões de euros. Falei com o Presidente da CIP, na altura o engenheiro Francisco Vanzeler, que ele disse, Sr. Deputado, com certeza, e atenção, tenha em atenção, vem o TGV. E nós temos que assegurar nos contratos do TGV a participação das nossas empresas industriais no fornecimento para os comboios. A FASEC tem bons equipamentos na área de transformação, etc. Temos equipamentos de sinalização. Portanto, é importante vincular o Ministério dos Transportes a que não avance com o TGV sem reunir com a indústria nacional. Portanto, a segunda tese é esta: nós podemos beneficiar o país com equipamentos militares, com investimentos civis, mas é preciso que haja vontade para fazer isto. Agora, a terceira questão é, porquê é que isto acontece? É incompetência?
Eu diria que, sim, do ponto de vista do país, o país revelou-se completamente incompetente. Enquanto país. Mas aos outros níveis, ao nível dos governos, houve incompetência? Sim, em alguns casos, manifestamente. Mas não é uma característica do governo a incompetência generalizada nesta matéria. Porque se no caso da compra dos aviões da TAP houve inteligência para exigir o equipamento tecnológico da OGMA, se no caso das eólicas houve inteligência para ir buscar dinheiro e a construção de um, é porque há gente em Portugal que sabe como é que estas coisas se fazem. Não são os deputados da Assembleia da República, nem apenas o Sr. Henrique Neto, que sabe disto. Há mais gente que sabe disto. E o que é curioso é que eu deparei-me com estudos mandados fazer pelo Governo, em que eram eles os próprios, digamos, consultores que diziam: atenção, nós aqui estamos a agir muito mal, as comissões de contrapartidas não estão equipadas com gente suficiente para lidar com estes processos, atenção que há opções estratégicas que têm que ser tomadas pelo Governo. Há um estudo que aponta à construção de um cluster eólico em Portugal. E para esse cluster eólico, os estudos dizem: temos que contar com as próximas aquisições de aviões pela TAP. Portanto, em Portugal havia gente que sabia disto. O próprio Governo pedia estudos que diziam isto. Mas o que é que se verificava depois? Antes de chegarmos à corrupção, o que é que se verificava? É que por vezes era preciso tomar opções. E quando se tratava de tomar opções, ficam-me muitas dúvidas. Onde é que há questões de natureza ideológica? Onde é que há cobardia, como dizia o Henrique Neto? Onde é que há incompetência? Um dos estudos encomendados pelo Governo dizia que os governos têm estado hesitantes em relação a certas opções que são fundamentais. Participamos na construção do avião militar da Airbus, o A400, ou não? Entramos, depois a seguir com o governo do Durão Barroso, que saímos, porque parece que o Sr. Dr. Paulo Portas simpatizava mais com os americanos. Depois a seguir entramos outra vez. Depois a seguir fomos para os brasileiros. Bom, o que é que isto revela? É só corrupção? Ou revela que há aqui questões... Há outro tipo de considerações que leva a que os governos hesitem, adiem e depois não se tomam as decisões fundamentais. E isto leva-me a concluir que, antes de chegarmos à questão da corrupção, o que se verifica é que o país navega à vista. O país não tem uma estratégia, porque há aqui matérias sobre as quais qualquer governo, PS, PSD, não teria dificuldades em estar de acordo. Simplesmente não se define uma estratégia. Cada ministro, cada primeiro-ministro que chega ao poder quer fazer as coisas à sua maneira. Cada ministro de Economia começa a pensar nas inaugurações que vai fazer, nos negócios que vai aprovar, etc., porque isso lhe pode trazer amanhã um bom cargo, sei lá, uma disciplina de energias renováveis nos Estados Unidos, como aconteceu com o Manuel Pinho. E, portanto, ao pensar assim, não tem tempo, nem tem paciência para olhar para a questão das contrapartidas. Porquê? Estes contratos todos que aqui vos referi eram contratos para serem concretizados numa média de 8 anos. Qual é o Ministro da Economia que vai estar à espera de ver os resultados para depois dizer: estão a ver, fui eu? Não, isto não interessa a nenhum Ministro da Economia. Porque se houvesse um Ministro da Economia atento, honesto, o Ministro da Economia ia à Alemanha para tentar corrigir os problemas com o processo. Ia à Itália e falava grosso com os italianos, até porque um dos membros do consórcio que forneceu os helicópteros é do Estado. Portanto, era uma obrigação mínima que o governo português fosse a Itália e dissesse: mas como é que é? Estão aqui a brincar? Portanto, a própria cultura política dos partidos, das pessoas que estão no governo, não se presta à execução de qualquer coisa que tenha tempo, tenha estratégia. Portanto, isto faz-me pensar que o seguinte: eu, no trabalho que desenvolvi como responsável por este grupo, não tinha mandato para averiguar qualquer coisa que se relacionasse, nem que fosse vagamente com corrupção, que não era isso que eu pensava que íamos encontrar.
Quando nos deparamos com esta, digamos, este estrafego completo, esta posição dos transportes relativamente à TAP, eu disse, eu não posso ficar, ainda por cima tinha a carta de Airbus na mão, eu disse a vários deputados, eu não vou ficar com isto na mão, porque um dia alguém há de ver isto no dossiê e vão perguntar, mas o que é que os deputados fizeram quando tiveram isto na mão? Eu disse, consultei alguns deputados e disse, isto para mim era uma comissão de inquérito, em relação à TAP, que os submarinos não tinham elementos para isso. Primeira resposta de um membro da direção do grupo parlamentar, nem pensar nisso, porque a outra comissão foi presidida pelo PCP, outra pelo PSD, outra, e essa não vai ser presidida por nós, não. Portanto, não íamos presidir a comissão de inquérito. Eu disse, está bem, então e se mandarmos isto para o Tribunal de Contas, para ver se o Tribunal de Contas faz uma avaliação, uma auditoria à qualidade da negociação disto. Isso sim, isso está bem. Então, e a proposta avançou, mas quando chegou ao dia da votação, devem ter vindo instruções do Governo e a proposta foi chumbada. Portanto, há muita coisa que, para além da corrupção, digamos, porque eu diria o seguinte, para que tudo isto fosse corrupção, precisávamos de políticos mais sofisticados e mais inteligentes. Precisávamos. Isto tem muito de incompetência, tem muito de desleixo, tem muito de visão curta do ministro, porque qualquer ministro da Economia que tivesse nas mãos 2.800 milhões, que dava para falar com universidades, centros de investigação, contratar especialistas, isto era a vida dele, quer dizer, isto ficava para a história. Mas não é isto, porque é o curto prazo que interessa aos ministros. E, portanto, nós temos um processo, temos um problema que é de sistema. E esse sistema, se nós não tivermos uma estratégia, se formos apenas tentar pegar o touro aqui ou além, nós não vamos conseguir resolver isto. Porque eu, à medida que avançava neste trabalho, eu sentia vergonha. E sentia vergonha, sentia frustração, porque os deputados não sentiam isso, quer dizer, não, achavam que isto era uma falha, uma coisa e tal. Não. E, portanto, eu acho que isto é muito mais grave do que apenas a corrupção que aqui foi referida, que é gravíssima, mas aquilo que a Ana Gomes referiu foi a corrupção ao nível do processo de decisão da escolha dos submarinos. Esses milhões, 30 ou 40 milhões que foram pagos de luvas, mas para não beneficiarmos destes 1.200 milhões, isto é uma corrupção com muito mais impacto ao nível da economia. E uma vez perguntou-me o deputado António Filipe, mas, Ventura Leite, o que é que explica que não se consiga fazer isto com o mínimo de pés e cabeça? E eu disse, assim há queima-roupa, para mim a questão é esta. Não se montam negócios em torno destas oportunidades com uma equipa de 3 ou 4 pessoas agregadas ao gabinete do Ministro da Economia. Isto é para envolver uma entidade, um instituto para trabalhar 10 ou 15 anos. Não é um grupo de 3 ou 4 pessoas com uma chefia nomeada por amizade. Não, isto não funciona assim. É preciso envolver cientistas, universidades, muita gente. Isto é um trabalho de longo prazo. E, portanto, nunca nenhum ministro encarou isto desta forma. Nenhum ministro da Economia encarou isto como um assunto muito trabalhoso. Isto dava muito trabalho por isto a funcionar. E eu dizia, ao menos vão à Espanha para ver como é que é. Mas, não. Portanto, eu termino com isto. Este é um processo que me envergonha. É um processo que, do ponto de vista da imagem, é o pior, que coloca o país ao nível do terceiro mundo. Não é? Porque eu acho que nenhum ministro, nenhum primeiro-ministro ficará bem num processo destes, porque tem, digamos, capacidade para ir buscar dinheiro para gastar aos investidores nas eólicas e depois não é capaz de salvaguardar isto. Eu quero-vos dizer uma coisa, a primeira vez que senti um choque foi quando li que nas contrapartidas das aquisições das fragatas, 75% das contrapartidas que o Governo aceitou foi a exportação de produtos de baixo valor tecnológico, ou seja, nós aceitamos como contrapartida que nos exportassem roupa interior,
calçado, mobiliário e coisas do género. Quer dizer, isto é vergonhoso. Só 30% é que foi transferência de tecnologia. Portanto, isto é demasiado triste para nos ficarmos só por este processo da corrupção dos submarinos. E pronto, estou aqui para responder às vossas questões.